Então, Teresa, obrigadíssimo por ter aceito aqui o convite. E eu ia-lhe fazer aqui as primeiras perguntas, que era só para termos um retrato mais social da pessoa, que era qual é que é o nome da Teresa e qual é que é o nome profissional com que é conhecida. O meu nome eu sou Maria Teresa Rodrigues Fernandes e, naturalmente, fiquei conhecida como Teresa Fernandes. Ok. Depois, data e local de nascimento. Nasci a 28 de fevereiro de 1961 e nasci na Madeira, no Funchal. Ok. Origem familiar, se as profissões dos pais tiveram alguma influência na profissão que foi escolher depois em adulta. Os meus pais, o meu pai era militar de carreira, era coronel, tenente-coronel, e a minha mãe professora, portanto duas profissões muito certinhas, muito comuns na altura. Não tiveram, as profissões em si não tiveram influência nenhuma naquilo que eu segui profissionalmente, mas talvez as personalidades dos meus pais tiveram a ver com a carreira que eu escolhi, talvez pela criatividade do meu pai, pela sensibilidade da minha mãe, tudo isso moldou-me um pouco também e fez também, de certeza absoluta, teve alguma influência naquilo que eu decidi fazer no resto da vida. Quando é que se lembra de ter visto televisão pela primeira vez? Eu vi televisão pela primeira vez muito cedinho. Pronto, era a preto e branco, era o que era o Canal 1, era a RTP1. Mas já em casa dos pais ou em sítios públicos? Não, em casa dos pais. Lembro-me de ver o que existia. Os festivais da canção eram assim um ponto alto do ano. Gostava imenso da publicidade. Dizem-me que eu me colava com 4 anos ou 5 ao ecrã, colava-me ao ecrã e repetia exatamente o que eles estavam a dizer, os anúncios. Portanto, já na altura havia ali um lado meu que de comunicativo, ou pelo menos, é que me despertava aquela vontade de imitar aquilo que eu estava a ouvir. 25 de Abril, que idade é que tinha e se isso foi marcante ou não? No 25 de Abril eu tinha 13 anos, estava no liceu, nesse momento estava em casa, quando se percebeu, o meu pai, que era militar, recebeu a notícia também muito cedo, comecei a perceber que eles estavam muito contentes, eu não percebia nada do que se passava. O meu irmão, que tinha mais 1 ano e meio, estava muito mais informado que eu. Nós decidimos sair os dois para o liceu, só que estava tudo diferente, tudo estranho, e chegámos depois à porta do liceu e o liceu estava fechado e voltámos para casa. Mas esse momento para mim foi assim uma coisa que aconteceu que eu não fazia a menor ideia do que era. E aos poucos fui entrando aquele entusiasmo real, aquela alegria real que houve, que eu sem perceber o porquê eu sentia. E pronto, e foi uma fase, essa fase foi uma fase fascinante. Foi a minha adolescência, mas foi também a tomada de consciência de muita coisa, de muitos valores. E foi lutar por ideais, coisas que hoje a política não faz, não é? Está desenhada, não, bem ou mal, tornou-se um poder, um negócio, seja lá o que for, mas na altura não, eu admirava aqueles políticos, o Marcelo, o Freitas do Amaral, o Sá Carneiro, o Álvaro Cunhal, o Mário Soares. Mesmo assim, em adolescente já? Em adolescente. E eu, porque eu comecei a perceber que eles, foi ali que eles gritavam os seus ideais, não é? E aquilo era genuíno, era tão exaltado, tão inflamado, e isso replicava-se nas escolas, nos liceus, as nossas RGAs, as nossas greves, e aquela proliferação de partidos que surgiram, que era muito engraçado. Nós depois também havia o lado mais anarca,
e divertido também, nós aproveitávamos também para brincar com aquilo, o meu irmão era bastante criativo também, hoje é fotógrafo, mas ele tinha um grupo de amigos, eram um bocadinho nada mais velhos, e então formámos um partido, que era o Diecta, que se chamava Dormimos Imenso e Comemos Tenazmente a Potes. Era um perfeito disparate, mas tudo aquilo fazia sentido, porque havia um outro partido, que era o nosso antagonista que era o Cubo, que era pelas arestas, nós éramos pelo cubo redondo, nós limávamos arestas, nós fazíamos mesas redondas, portanto, era um disparate, mas era um disparate que nos divertia tanto também, porque éramos muito novos e não estávamos tão politizados no verdadeiro sentido da palavra, nós queríamos divertir-nos também. Estamos a falar em esses partidos políticos no liceu, com no liceu. Sim, sim. Pronto, havia todos, o MEC, todos aqueles aquelas siglas que eu sou incapaz de reproduzir, mas, e era tudo muito fervoroso, aquilo era, mas era também muito exaltávamos, porque sentíamos que estávamos a fazer uma coisa nova, nós estávamos a viver tudo novo, nós não tínhamos nada e de repente tínhamos tudo, não é? Portanto, as pessoas que viveram essa geração foram umas privilegiadas, porque descobriram o mundo ali, porque no verdadeiro sentido da palavra. E pronto, e tínhamos esses partidos e este lado mais anarca e mais, pronto, de rebeldia e de fugir àquilo do politicamente, nós criámos isso. Eu era a secretária de direção e porque era a mais nova, não percebia metade do que eles faziam, mas eles eram todos muito criativos, aliás, tanto que um foi publicitário e designer durante muito tempo, outro foi para a União Europeia e o meu irmão era fotógrafo. Portanto, eram pessoas já com uma bagagem diferente da minha, que só despertei mais tarde. Eu, na altura, era uma miúda. E sim, em que liceu é que estudou? Liceu São João de Estoril. Já cá? Sim, no Estoril, sim. Era ouvinte regular de rádio, o que é que ouvia, e era leitora de jornais, e o que é que lia? Portanto, qual é que era o consumo que fazia de comunicação? Eu ouvia bastante rádio sem me prender àquilo que ouvia a programas concretos. Eu não sei se era o Rock and Stock, sei que eram mais programas da rádio comercial, porque me ajudavam também a estudar, na altura já um bocadinho mais velha, porque até aí não ouvia muita rádio. Mas quando fui no final do liceu e na universidade já ouvia mais rádio e estava mais ligada ainda não conseguíamos ter em tempo útil a música que queríamos, não tínhamos internet, portanto tínhamos que nos cingir àquilo que ouvíamos na rádio. E por isso eu não me liguei a programa específico, ou pelo menos não me lembro. Eram as noites longas, eu não sei, eu lembro-me que havia programas, mas essencialmente eram os programas da rádio comercial. Pronto, e era uma leitora frequente de jornais ou não por isso? Era, isto depende das alturas que nós estamos a falar, não é? Comecei a ser leitora de jornais, talvez, com os meus 20 anos, a partir dos 20 anos, 21, talvez mais. E lia, quando surgiram depois o Público, o Diário de Notícias também lia. O Diário de Notícias teve um papel muito, muito importante quando eu fazia rádio, quando eu comecei a fazer rádio, que posso falar agora ou mais tarde, mas porque o Diário de Notícias tinha uns destacáveis de desporto, de música e espetáculos, sei lá. E eu, quando fui para a rádio, tinha a produção do programa que tinha que assegurar, de segunda a sexta. O programa era às 10 da manhã, na Rádio Renascença, e eu ia de comboio, todos os dias de manhã, comprava o Diário de Notícias e entrava em Cascais, no comboio, e tinha aquela meia hora até ao Cais de Sodré, em que eu fazia as perguntas que eu precisava que era um programa de perguntas de atualidade.
perguntas de música e espetáculos, perguntas de desporto, tipo 12 de cada, não é? Então aquilo era precioso, era um tesouro para mim, porque me fornecia todos os dias a matéria que eu precisava para a produção do programa. Quando chegava lá tínhamos jogos de antena e tínhamos que fazer perguntas, e então era assim que eu fazia. E também, mais tarde, era o 7, foi o 7, o jornal O 7 foi assim para nós, e o Blitz também, porque na rádio o Blitz estava mais ligado à música, o 7 era música, mas era muito espetáculo, mas eram os jornais que eu depois mais lia. Usava, mas para o trabalho? Não é? Sim, para o trabalho, sim, basicamente também para o trabalho. Só um bocadinho atrás. Portanto, quando acabou o liceu, onde é que estudou? Que curso tirou? Ok. Quando acabei o liceu, não sabia o que é que queria fazer. Pronto, como quase todos os jovens que saem do liceu não têm, não sabem, não conhecem, não tinham informação, não sabia. Então eu queria ir para a comunicação social, só porque sim. E quando me candidatei para a comunicação social, era na altura preciso matemática. E eu não tinha matemática. Mas qual é que era o nome da licenciatura? A licenciatura era da Nova e era mesmo o curso de comunicação social. E era preciso, na altura, houve uns anos que era preciso exigir matemática nesse curso. E eu não tinha matemática, tinha deixado de ter no antigo nono ano, portanto, antigo quinto ano, e, portanto, não me pude candidatar. Então, deixa cá ver que mais cursos é que existem. Então, inscrevi-me em Línguas e Literaturas Modernas, variante inglês-alemão, na Universidade Nova, ali na Avenida de Berna. E como é que foi a sua passagem, então, do fim dos estudos, ou enquanto estudava, para o mundo do trabalho? Eu, quando estudava ainda, fui fazendo coisas. Eu desde os 15 anos, 16, que ia fazendo coisinhas e trabalhava aqui e ali, fazia umas pequeninas coisas. E depois, mais tarde, através de um namorado que tive, que tinha um bar, restaurante, eu trabalhava lá também. Acabava no início da universidade, eu ia para a universidade e depois saía, ia ajudar e pronto, trabalhava, sempre consegui ganhar o meu dinheiro. Mas antes de terminar a licenciatura, eu comecei a dar aulas num Instituto de Línguas, que é o CIAL, ainda existe, e nós dávamos aulas de português estrangeiros. E pronto, estive lá ainda uns anos a dar aulas, estava ainda a terminar, ainda tive, penso que 2 anos ou 3, já não me lembro. Eles tinham um acordo com o Parlamento Europeu, portanto nós dávamos aulas também a grupos ao abrigo do Parlamento Europeu, engenheiros que vinham cá montar uma bomba de água ou um plano de irrigação no norte, então eram alemães e vinham e pronto, e tinham que ter um apoio da língua, linguagem técnica, o básico, e nós dávamos cursos intensivos a esse tipo de pessoas e de grupos que vinham ao abrigo da cooperação europeia que havia na altura. E nesse contexto, e isto foi tudo antes de Portugal entrar na Comunidade Económica Europeia, na altura, mas quando surgiu, eu dava aulas e estava a terminar, acho que no último ano eu tinha só uma cadeira que tinha ficado atrasada e estávamos em 84 ou 85, não me lembro, e já havia a programação da entrada de Portugal, em 86, para a comunidade. E começou a surgir a necessidade de traduzir todos os documentos para a equipa de eurodeputados e para Portugal dos documentos da União Europeia. E então os professores daquela escola, no fundo, foram dos primeiros a serem contactados, porque havia esta ligação com o Parlamento Europeu. E então todos nós fizemos um teste, uma espécie de teste de admissão ou de qualquer coisa. Ao mesmo tempo que isso acontecia,
eu, que fui colega na Universidade da Júlia Pinheiro, e éramos bastante amigas, recebi uma chamada a dizer: Teresa, vem à Rádio Renascença, vão fazer um programa. Portanto, isto tudo porque a Júlia me conhecia e sabia que eu tinha uma apetência e que tinha talvez um perfil que se adequava àquilo que ia acontecer, que era um programa que seria a seguir ao Despertar do António Sala, e um programa que estava a ser desenhado pelo Rui Pego. E se eu podia fazer um teste de voz para tentar perceber se eu tinha perfil para aquilo ou não. E eu fui lá logo, fui fazer um teste e achei, não sei, nunca tinha falado na vida, nunca tinha projetado a minha voz, nunca tinha gravado, ouvido a minha voz gravada. E o que é certo é que, uns 3 dias depois, telefonam-me a dizer: olha, tu tens uma boa voz, e queremos-te no programa com o Rui Pego, vais ter a formação com ele. E de facto o que aconteceu foi, em vez de ter ido para a União Europeia como tradutora a ganhar, vá lá, 300 contos na altura, 300 contos, eu optei por ir para a Rádio Renascença ganhar 19 contos e 200. Portanto, foi uma decisão muito difícil dos meus pais entenderem na altura, o que fez com que eu fazia o programa de manhã e à tarde continuava a dar aulas no Instituto, porque para compor aquela miséria na altura. Mas pronto, foi o primeiro contacto e foi excelente, porque eu tive o melhor professor, não é? Tive o Rui Pego, que me ensinou. Eu imitava-o, basicamente. Eu bebia tudo o que ele fazia, eu estava à frente dele, não é? Portanto, eu fui percebendo o que era rádio, como é que me podia mexer, o que é que devia dizer, que tom devia usar. Tudo isso foi pela observação, não é? E pronto, e esta aprendizagem do dia a dia, mas foi de facto atirada aos lobos, ou seja, sem experiência nenhuma, sem formação nenhuma, eu comecei a entrar em antena todos os dias na casa das pessoas. Mas ele, nessa altura, ele já tinha bastante experiência? Ele já tinha experiência, ele já tinha bastante experiência, ele começou a rádio em Angola. Na Rádio Renascença, da outra vez que falámos, sobre uma característica, uma das características do programa que era relativamente inovadora, que era sobre a história dos prémios. Como é que isso surgiu? De quem é que vocês copiaram isso? Ou quem é que surgiu com essa ideia? Eu não sei exatamente de onde é que... Pronto, quando eu fui convidada para fazer o teste e, consequentemente, de fazer parte desta equipa, o programa já estava desenhado. A sua base, a sua gênese, não é? E não sei se houve... É provável que tenha havido, não digo uma cópia, mas uma influência de qualquer lado. Mas eu penso que partiu muito também do Rui Pego. Ele era uma pessoa de FM, estava ali na onda média, e ele queria dinamizar aquilo, não é? Portanto, tinha que ter e era uma forma de mudar, sem ser aquela voz amiga, a companhia amiga, e não criar ali alguma agitação e criar jogos de antena que permitissem haver ali alguma comunicação, um tocato lá com os ouvintes, de uma forma diferente. Então era um programa que tinha imensos jogos de antena. Aquilo era, de vez em quando tínhamos 4 pessoas ao mesmo tempo em antena. Naquela altura, mesmo os meios técnicos, era um desafio. As pessoas falavam convosco por telefone? Por telefone. Havia, imagine, um jogo e ganhavam prémios reais, houve alturas, ganhava uma máquina de lavar roupa, pronto, era tudo assim, eram coisas assim. Eletrodomésticos, imensos eletrodomésticos, mas, por exemplo, havia a receita. E então o prémio podia ser uma varinha mágica, como podia ser uma outra coisa qualquer. E eu fazia uma receita com um erro. Era essa parte que eu mais gostava e era pôr no meio da receita uma coisa que era completamente impossível ou improvável. Eu lia a receita rapidamente e a pessoa que estava a jogar connosco tinha que detectar o erro e então se detectasse, ganhava
E depois tínhamos outro jogo que era o Verdade ou Mentira, que também era outro que eu me divertia imenso, porque eu fazia uma afirmação e as pessoas tinham que perceber se estava, verdade, se estava certo ou errado. E aí dava também para eu brincar um bocadinho. Depois havia perguntas de desporto e aí o Diário de Notícias era muito importante porque era mesmo da atualidade. Eu estava a par das contratações, do mercado, de transferências, de quem era o treinador daqui e dali, não sei o quê. Tanto futebol, eu jogava ténis, portanto metia também muita colherinha para o ténis e isso. E por isso, pronto, e havia de música e espetáculos também, que eu também me baseava muito na atualidade, e aí lá está, o Diário de Notícias também me ajudava muito. Mas aí, portanto, quando vocês estavam a fazer isso, o António Sala, que era o programa, e a Olga Cardoso, que era o programa anterior, já tinham aquela coisa do jogo da mala, creio eu. Eu acho que veio depois. Veio depois porque eu tenho esta ideia, mas eu não estou a confiar muito bem na minha memória, mas eu tenho a impressão que o jogo da mala surgiu ali, não surgiu no programa da manhã, porque eu acho que eles ainda não tinham nessa altura. Mas se calhar não quero arriscar dizer, porque eu lembro-me que foi uma coisa, éramos nós que fazíamos o jogo da mala. E nós tínhamos um valor que definíamos e que algures na manhã dizíamos o valor que estava na mala e depois ligaríamos, e aí não havia aquelas que se faz agora, que são as chamadas de valor acrescentado que as pessoas vão ligar, não. Nós íamos à lista telefónica e apontávamos ali, era aleatório, ficávamos ali e ligávamos para aquela pessoa. E durante muito tempo, uns meses, não conseguimos dar o dinheiro. Ia acumulando e não dávamos o dinheiro e nunca mais damos o dinheiro. Até que um dia, pronto, era sempre tipo 345 contos ou 345.780 escudos. E houve um dia que nós estávamos já fartos daquilo. Olha, vamos ter uns mãos largas hoje, 750 contos, 750 mil escudos. E lá foi, 750 mil escudos, estávamos lá no meio, e depois quando chegou a altura, pum, e aquilo foi parar a Torres Vedras, e ligámos, e aparece uma jovem, no telefone, então, mas está a ouvir rádio? Não estou, mas costumo ouvir o programa de manhã? Não costumo. Olha, mas tem direito de jogar connosco, então nós estamos a jogar o jogo da mala, diga-me então, que valor é que está no jogo na mala? E ela disse, não sei lá, talvez uns 750 contos. E assim a miúda, Torres Vedras ganhou 750 contos sem perceber como, mas pronto, era um programa muito engraçado, muito dinâmico mesmo. Mas a iniciativa de fazer esse tipo de programas, que é no fundo para aliciar as pessoas a estarem a ouvir aquela estação para ganhar o prémio, aquilo foi proposto por alguém da parte comercial da rádio? Sim. Havia, eu presumo, eu nessa altura não estava para além daquela minha área de locução, de estúdio e não controlava mais nada. Mas presumo que aquilo havia uma ideia de crescimento daquele formato e que depois se alargasse para o resto dos programas do Canal 1 para trazer mais visibilidade e pronto, e inclusive também mais retorno financeiro, não sei, mas imagino que sim. E esses eletrodomésticos e essas coisas que vocês davam estavam sempre associados à publicidade, a empresas que sim. Agora, vamos dar aqui um passo para uma coisa que tem a ver com a rádio, mas ligeiramente diferente, que é como é que surgiu então a locução para publicidade? Como é que começou? Começou logo na Renascença, na Rádio Renascença, pouco tempo depois de ter começado, e disseram-me assim, olha, vamos fazer aqui um anúncio, porque muitas vezes acontece isso, as próprias rádios e televisões fazem a produção de um spot, que é comercial, porque saía mais barato do que estar a ir a um estúdio fora e gravar, e então era a revista Eles e Elas.
E então eu fui gravar esse spot da revista Eles e Elas com o João Chaves, que era o que tinha o programa do Oceano Pacífico, não é? E então foi a primeira coisa que eu gravei, foi isso. Foi a primeira publicidade que eu gravei, foi aí. E depois comecei a gravar lá, ciclicamente, até que de repente me chamaram para fazer um trabalho fora, para uma produtora, um filme para TV, sem ter experiência nenhuma. Eu não sabia projetar a voz, não sabia dar grandes nuances. Eu falava e tentava o meu melhor, mas sem experiência nenhuma, não é? E a primeira vez que eu fiz um anúncio fora da rádio foi na Nacional Filmes, e cheguei lá, novinha, tinha aí 24 anos, 25, e cheguei ao estúdio e na regi, umas 10 pessoas, clientes, produtores, TVs, ou não sei, toda a gente. E eu, lá num estúdio enorme, a Nacional Filmes, era assim uma coisa que me metia medo, porque era assim muito antigo, muito grande, muito pesado. E eu lembro de estar lá, sozinha naquele estúdio enorme, e começar a passar, e posso até dizer o anúncio, que era Tahiti Banho, não era Tahiti ducha, era Tahiti Banho, e tinha que ser com uma voz muito suave, muito doce, e tudo muito envolvente, mas tinha alguma, não podia demorar muito tempo, portanto, tinha que haver ali uma flexibilidade na voz que eu não tinha de longe, não é, na altura. E então passaram o filme, primeiro passou o filme, eu não consegui perceber nada do que se estava a passar, tinha que dizer o texto em cima daquilo. Voltaram a passar, lá eu gravei, olhei para trás e só ouvi as pessoas assim. Não. E eu assim, bem, como é que eu vou? Eu queria fugir, eu queria me ir embora dali. Mas, e de repente apareceu o realizador, que era o João Rapazote. O João Rapazote é dos melhores realizadores que tivemos. Ele era o dono da Panorâmica 35, foi um excelente realizador, propriamente dito, e então ele chegou lá e disse-me assim, olha, eu quero-te ver a rir, quero ver 6 dentes à mostra. Estás a ver este alfinete? Se não mostrares 6 dentes, pico-te o rabo. E eu, lá, com medo, porque de facto o efeito na voz é imediato, não é? Se eu faço assim, eu estou a transmitir um sorriso na voz, não é? E então fiz uma vez, ele disse, consegues fazer muito melhor. Tens que trazer, tu tens uma voz doce, tens de trazer a doçura e o sorriso. E eu assim, caramba, como é que eu ponho isto, doçura, sorriso na voz, como é que eu vou fazer isto? E lá fiz, não ficou brilhante, quer dizer, hoje em dia se eu ouvisse aquilo era o chamado tesourinho deprimente, mas... Era uma voz de narração ou era dublagem? Não, neste era uma voz de narração, acompanhava o filme e depois tinha a assinatura no final do filme. E foi traumatizante. Eu não sabia se queria voltar a fazer, mas depois, não é? Depois comecei a ouvir, ter um feedback, não, tens uma boa voz, tens uma voz doce, uma voz grave, tu consegues fazer. Depois a rádio trouxe-me toda essa bagagem também, porque e os auscultadores são fundamentais, porque ao ouvir-nos nós conseguimos moldar a nossa voz e conseguimos torná-la naquilo que nós queremos ouvir, que para mim é o princípio de tudo. Eu se calhar tenho em muita conta, porque eu faço aquilo que eu gostaria de ouvir, não é? Como sou a primeira espectadora, não é? Portanto, eu faço muito isso em todos os trabalhos que faço, em todos os textos que escrevo. O que é que eu gostaria de ler aqui? Com toda a carga que tenho, pronto, bom ou mau, não é? Tem que começar por alguém, então eu começo, pronto, a primeira crítica sou eu, a primeira juíza sou eu, e pronto, e com a voz, e isso para mim foi fundamental na rádio, para eu perceber, tenho que puxar mais pela minha voz, tenho que ir buscar mais cá abaixo a minha voz, porque dá um efeito bonito,
é isso que dá a profundidade e dá a alma à voz. Pronto, é isso que eu vou fazer. E isso fui crescendo todos os dias, não é? Vamos aprendendo, é isto. Quem não tem formação, e muitas vezes a formação não é suficiente, é preciso entrar mesmo aqui no batente, é preciso pelo menos treinar, nem que seja em casa. Porque até essa altura não teve nunca formação de voz? Nunca tive, teatral, nada, nunca tive formação nenhuma. Sempre em português, não é? Porque vinham os anúncios estrangeiros que era preciso pôr em português, e isso já compensava mais do que o ordenado da Rádio Renascença? Era uma coisa impressionante. Esses anos, para mim, os finais dos anos 80, os anos 90 e os inícios dos anos 2000, foi uma coisa impressionante. Eu gravava tanta publicidade, que eu muitas vezes não conseguia cobrar aquilo que fazia. Eu esquecia-me. Tanto que tive que pedir ajuda para alguém fazer contabilidade, porque eu não conseguia cobrar as coisas. De facto, nessa altura foi assim. Não é porque eu andasse a forçar nada, é porque na altura, quando eu comecei a gravar, e é assim, eu tenho consciência daquilo que me vendeu. O anúncio que, a partir daí, mudou um bocado. Houve um anúncio que, de alguma forma, também era inédito, que era uma mulher fazer uma voz para um automóvel, que era o domínio masculino, da voz masculina. Aliás, as mulheres não faziam muita voz, assinaturas de anúncios, não era assim muito comum. Mas aí começou, eu tinha uma grande referência na publicidade, que era a Maria Helena Dessa Leal. Eu adorava a voz daquela senhora, era uma voz doce, maternal, uma ótima dicção, e eu bebia aquilo que ela fazia, eu adorava ouvi-la. Portanto, para mim era a referência, E eu comecei a gravar, e às tantas, uma coisa começou a trazer, e já gravava todos os dias, tinha que ir para um estúdio, depois ia para a rádio, depois a agenda era terrível do dia, e há uma altura em que me pedem para gravar um anúncio que era do Rover. E eu, um anúncio de um carro, vamos lá. E o anúncio era muito bonito. Eu já tentei ver se encontrava esse anúncio, porque foi importante para mim, achava piada revê-lo, mas não encontro. Que era, o anúncio era tipo, parecia que estava a preto e branco, mas depois era aguarela e aquilo ganhava cor. O anúncio estava muito bonito, para a altura, claro, estamos a falar de talvez inícios dos anos 90, não sei. E de repente, ou finais de 89, 90, por aí, acho. E então eu sei que era qualquer coisa, e depois a assinatura no fim é um rover que passa. Aquilo era, pronto, mas era assim tudo em tons pastel, meia aguarela e não sei o quê. E funcionou tão bem a voz, por acaso funcionou muito bem a voz, que logo a seguir me pediam, marcavam uma gravação para uns chocolates ou não sei o quê, e faço aquela voz do Rover. Não é? E eu percebi que houve que aquilo foi uma marca, um ponto de viragem, e foi aí que eu também descobri que ainda podia ser mais sensual, quando me pedem. Pronto, depois tive um anúncio que também me marcou muito, também não consegui encontrar, que era comida para gato, e que foi gravado nos estúdios da Valentim de Carvalho. E era Sheba, o produto era Sheba. E a assinatura era Sheba para dizer que te amo. E cada vez que eu dizia, e dizia com uma voz sensual e não sei o quê, o cliente dizia, não, mais, eu quero mais sensual, quero mais. Eu não sei fazer isto mais, só se rastejar-me, não sei o que eu tenho que fazer. E então tive que entrar noutra persona, que não sou eu mesmo, virar-me de costas para não estar a ver ninguém,
para entrar naquele universo que eu não sabia se era o que ele queria, mas eu já não conseguia fazer uma coisa mais sensual do que aquilo. E lá fiz um Sheba para dizer que te amo, mas nada assim, era uma coisa ali, muito, muito mesmo. Não era pornográfica, mas era muito sensual, era mesmo muito sensual. Para um gato. Portanto, eu tinha que imaginar aquilo tudo, um gato. Mas pronto, mas houve coisas muito giras na publicidade. É quase como ser uma imitadora, no fundo é que tem que fazer diferentes vozes. Não, e tem que se estar no espírito. Tem que se estar no espírito, para não consegues fingir tanto. De vez em quando podemos estar mal e ter que fazer um grande sorriso e fazer, mas nota-se ali uma coisinha. Portanto, esses trabalhos de voz e de locução nunca foi para a área, por exemplo, dos desenhos animados, para fazer dobragens? Nunca fiz. Tenho pena. Gostava de ter sido uma princesa ou uma rainha, mas nunca fiz porque havia esta ideia de que a publicidade era muito cara, os locutores eram muito caros e na altura havia uma diferença porque havia uma tabela para a publicidade. E eles nunca chegaram a pedir porque acharam que, isto depois disseram, mas não sei se isso corresponde, mas foi o que me disseram, que, mas vocês eram muito caros e por isso não vos chamávamos porque a nossa tabela era mais baixa. Portanto, não chamavam para coisas ficcionais porque vocês eram locutores de publicidade e eram mais... Pronto, mas nem seria o caso, não é? Eu faria aquilo quase de borla até. Então, 1987, há uma entrada ou uma colaboração com a RTP. Como é que então há essa passagem? Eu penso que é mais cedo que 87. Será? É capaz de ter sido, eu estava na Renascença e eu fui para a rádio, para o Correio da Manhã Rádio, em 87. Portanto, eu estava na Renascença, portanto, isto deve ter sido em 86 que aconteceu este programa Viajar em Portugal. Tenho a impressão, não posso, lá está, a minha memória. E como é que portanto, fazer o quê? Convite? Pronto, aí fiz um casting, convidaram-me para um casting. Casting de voz, não, de voz e imagem, okay. Porque aquilo ia ser a pessoa seria a figura do documentário, não é? Portanto, aquilo seria um documentário sobre Portugal, que percorria fazia o Rio Douro, o Rio Guadiana. E, portanto, era voz e imagem. E, portanto, eu lembro-me de ter feito na Torre de Belém, uma série de pessoas, que hoje, uma delas era o Luís Montes, a Filomena Crespo também, portanto, pessoas que estão no meio, vá. E fiz o teste e estava na rádio, portanto, eu era colaboradora, eles preparavam, imagine, uma ida à Serra da Estrela, eles iam primeiro, portanto, era a equipa RTP mesmo, funcionários da RTP, com o realizador, que era o Fernando Lourenço, que também era editor de imagem, era operador de imagem, com o assistente, o operador de áudio e a produtora do programa. Portanto, elas já tinham um alinhamento do que tinham que fazer, e depois eu juntava-me a eles em 2 dias ou 3 para gravar as minhas partes, e tudo o resto já estava feito por eles, e depois ia ao estúdio, no Lumiar ainda, gravar os offs para o episódio. Portanto, nessa altura, como é que era feito quando aparecia em imagem, o texto era improvisado, havia algum tipo de teleponto? Não havia nada. Pronto, aquilo, é assim, estamos a falar de película ainda. Estamos a falar de película. Em exteriores era tudo película. Depois ia para a edição, ela corta, cola. Mas... portanto, era uma conversa improvisada? Sim, quando havia conversa, era uma conversa improvisada. Tinha que falar com o senhor sobre o museu. Então, mas eram tudo coisas muito de circunstância, não havia nada, porque o meu papel ali era passear. Subia escadas, descia escadas, andava pelos corredores dos palácios, com roupas do Augustus, com ombros por aqui, roupas, vestidos compridos, e ia eu
sem jeito, mas pronto, desfilava por ali, subia escadas muito bem, descia escadas muito bem, sempre acompanhando um off que eu gravaria depois sobre uma situação qualquer. Eu passava sobre um brasão, eu estou a passar pelo brasão e o off está a falar que o brasão do Dom João não sei o quê, e, portanto, houve isso. Curiosamente, houve uma situação muito engraçada nessa gravação dessa série de documentários, que foi no Pulo do Lobo, em Mértola, antes do presidente Cavaco, ou do primeiro-ministro Cavaco, nem sei se foi qual das funções é que ele tinha na altura, ter descoberto o Pulo do Lobo. Nós fomos lá, tínhamos ido lá gravar, porque tínhamos ido gravar os moinhos, portanto, lá está, no curso do Guadiana, tínhamos ido gravar os moinhos de água e toda aquela zona lindíssima de Mértola, e estávamos íamos filmar um moinho de água com um senhor, que era o senhor que trabalhava no moinho, ou que tinha os moinhos, e eu estava cá em cima de uma ladeira, desceria, e estava lá o senhor, eu chegava lá abaixo, dizia, então, Sr. Manuel, está bom, então vamos lá ver o moinho, e entrávamos no moinho, e depois cortava, e ele explicava-me, e eu, pronto, aí havia essa conversa para já, película, não é? O realizador aqui, e eu começo a descer a ladeira, vestida de padrão animal, Augustos, e começa a descer e vêm 2 cães que não me largavam. E ladravam, tivemos, pronto, recomeça, porque era impossível eu fazer aquilo. Por 2 vezes os cães vieram, depois lá conseguiram agarrar os cães, eu desci, o realizador e a operadora a filmar, eu a descer, chego lá abaixo e o senhor era muito baixo, era uma característica dele, e tinha um chapelinho. E então eu digo, então, Sr. Manuel, tudo bem, vamos lá então ver o moinho. Ele entra e eu vou atrás dele, e quando vou atrás dele, bato, porque ele era tão baixo que entrava na boa, não é? Eu bato com a cabeça. Então era e baixei-me e entrei. Quando acabei, estava aflita da cabeça, aquilo era pedra mesmo. E digo ao realizador, assim, olha, Fernando, temos que repetir isto. Eu bati, não vamos nem pensar nisso, não vamos repetir, eu tenho pouca película, nem pensar, está ótimo. Eu bati com a cabeça ali, é visível. Não é nada, eu tive atento, não é nada, está ótimo, está ótimo. Aquilo passou. Quando eu fui ao Lumiar gravar os offs, passei pela zona da edição, que era um corredor sem fim, com salas de edição, moviolas e não sei o quê. E, quando estou a entrar, a nossa editora era a Conceição, se não me engano, e estava lá ao fundo. E eu vejo, quando estou a entrar, só esse gargalhadas, e mata de gente lá ao fundo. Começa a andar, e outra vez gargalhadas. Quando chego lá, estão em loop a ver eu a bater com a cabeça e a fazer e a baixar. Portanto, isso. E curiosamente estava, não sei se ainda está disponível no arquivo da RTP online, o único programa que estava disponível do Viajar em Portugal era o de Serpa, que é esse, que era o que tinha eu a levar a bater com a cabeça. Mas pronto. Nessa altura é quando começa a fazer o programa da RTP do Cartaz TV. Aquilo não chamava Cartaz TV, chamava-se TVer. Mas também como colaboradora estava? Sim, sempre como eu estava. Aí não foi nessa altura, já foi depois. Já eu estava no Correio da Manhã Rádio, no CMR, e a minha filha, pronto, nasceu em 89, a minha filha tinha meses, provavelmente, quando eu comecei a fazer isso. Tenho a impressão. Mais coisa, menos coisa. O Hugo Andrade chamou-me para fazer a locução a locução e os textos desse programa, que era uma versão moderna do Cartaz TV, não é? Que era uma das coisas que nós víamos sempre em miúdos, era aquele grande profissional a fazer, a avançar com a semana
com as propostas da semana da RTP. E o que nós fazíamos era, promovíamos a semana que ia chegar, mas de uma forma muito mais dinâmica, com uma linguagem muito mais atual, contemporânea, e aquilo assentava muito na edição e foi muito giro. Foi um projeto, ele montava, eles montavam e eu escrevia por cima. Mas aí, portanto, a Teresa já era autora do próprio texto que depois era dito. Sim, eu escrevia o texto com base naquilo que ia acontecer. Pronto, aquilo que muitas vezes era só preciso uma frase de ligação, uma coisa qualquer, não é? E pronto, isso foi durante um tempo. E depois aí comecei também com o Hugo, que era o chefe das promoções na altura, na RTP. Ele começou-me a desafiar esporadicamente para escrever os textos de lançamentos, pronto, da RTP Internacional ou da RTP África, já não me lembro, fiz alguns, de lançamento de novas grelhas, que eles faziam sempre um evento, ou no Alcântara Café, ou não sei, pronto, em vários sítios, e faziam um vídeo, um vídeo com as apostas da temporada. E então eu escrevia o texto, mas também era nesta base. Eles montavam o vídeo, davam-me um monte de sinopses, entregavam uma VHS em casa à noite. Normalmente aquilo acontecia, eles terminavam à noite, eu tinha à noite para escrever e depois de manhã ia ser gravado por alguém, ou por acaso não era eu, mas era alguém, num estúdio qualquer, para estar pronto à tarde, Pronto, isto era tudo feito assim. Era tudo... E pronto, e muitas vezes era terrível. Eu lembro-me um desses lançamentos. Era uma coisa semanal, portanto, todas as semanas. Não. Isso, a apresentação da grelha não, mas o programa. O programa? Sim, mas isso era muito simples. Era um programa de 20 minutos, provavelmente. Era aqueles formatos. Nessa altura a RTP já tinha promoções no meio do fluxo, ou era tudo concentrado nesse programa semanal? Não, tinha... Já tinham promoções? Sim, este programa era um programa à parte, não é? Eles tinham, logicamente, as autopromoções nos breaks dos programas, não é? Como é hoje, como acontece hoje. Esse programa era um pequeno programa, não é? Mas que apostava na próxima semana vocês vão ver isto, e terça-feira vai ser incrível, e quarta-feira isto. Portanto, no fundo, era o que eles faziam com as outras promoções, nos breaks, é mais imediato, é amanhã, ou é depois da manhã. Esta era uma coisa... Portanto, mas isso então já existia na RTP? As promoções, sim. As promoções existirem na RTP, relaciono-os sempre com os canais privados. Portanto, me está a dizer que mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Não me lembro mesmo, mas sim, já havia promoções. Porquê é que a Teresa sai da Rádio Renascença e vai para uma rádio pirata? Para a CM Rádio, não é? Era CMR, Correio da Manhã Rádio. Okay. Correio da Manhã Rádio. Olha, por todas as razões, porque eu era nova, porque era um projeto incrível. Para quem gostava de rádio e queria crescer ali na rádio, queria desafios novos, gostava de música, estar ali mais confinada na Renascença, naquele programinha que também não... Eu depois comecei a fazer esse programa, que foi perdendo um bocadinho os jogos, e entretanto o Rui Pego sai, não é? E foi para trabalhar, montar no fundo o CMR, o Correio da Manhã Rádio. E eu fazia o Jorge Peixoto no Porto e eu em Lisboa. Fazíamos uma coisa parecida com a Olga Cardoso e o António Sala, não é? E pronto, e foi um desafio que quis logo aceitar. Foi logo, não pensei meia vez, foi logo. Disse logo que sim. E foi um projeto, começar do zero, um projeto que era completamente novo, inovador. Destas rádios, e eu não quero, porque houve uma data de rádios, chamadas rádios piratas, com um valor incrível,
de onde saíram os grandes nomes de rádio e as pessoas que são os agentes agora de comunicação, vieram também daí. Mas havia duas rádios que assim, tipo à partida, se destacaram muito. O CMR, mais numa produção musical, numa uma linguagem também contemporânea, e a TSF, com o seu cariz informativo muito urgente, que nós até brincávamos. Havia ali uma competição sem poder haver competição, porque tínhamos targets completamente diferentes, mas tínhamos ali uma competição e brincávamos muito, que era, diziam sempre como é que era? O jornalista TSF no local. E era em todo lado. E nós sentámos e cuidado com o jornalista TSF, porque havia esta coisa, o jornalista está no local, o jornalista está no local. E pronto, mas foi uma nova forma, tanto na TSF, uma nova forma de fazer rádio, essa urgência, mas era estar lá mesmo, era contar exatamente o que é que estava a acontecer no momento. Eles tiveram esse lado muito bem feito, o Emílio Rangel também, foi uma lufada de ar fresco. Assim como o CMR foi uma lufada de ar fresco no cuidado das produções musicais, naquilo que recebíamos, na oferta que tínhamos, tanto de programas de autor como a playlist já existia, mas a forma como se trabalhou a playlist e como toda a conjugação das coisas foi feita foi inovador, foi de facto inovador. E aí a Teresa já era autora de alguns desses programas que foi lá fazer? Sim. Sempre em conjunto com outras pessoas? Não, trabalhei sozinha em alguns, em parceria com outros. Um dos que eu tive, e depois até recebi um prémio, um Sete de Ouro, que foi com o Espelho d'Água, que era um programa que eu gravava, muitas vezes fazia em direto quando não tinha tempo de gravar, que era ao fim de semana, ao sábado e domingo, da 1 às 3 da tarde. No fundo era para aqueles que acordam tarde, para aquela gente que está ali na ronha. E então tinha um propósito de ser uma coisa suave, uma oferta de boa música, mas nada de eletrónicas nem nada, não é? Fazia isso em direto ou gravava? Tanto fiz em direto como gravado, mas o ideal era gravar para poder ter um descanso, algum descanso, não é? Mas era onde eu punha aquilo que eu gostava. Depois comecei a fazer temáticos e era bandas sonoras, e era um fim de semana só com bandas sonoras. Depois outra era só Prince, e depois o outro era só, sei lá, era tudo assim. Eu tenho aqui 1992 que entras na TV, não sei se o ano bate certo, portanto, estava na CM Rádio, eles entretanto tiveram que fechar por causa da passagem de os piratas para os... Sim, foi antes disso, portanto eu não sei se foi em 91, não sei quando é que foi isso, mas alguns por aí nós tivemos que fechar, nós e todas as rádios piratas, mas com um projeto já de regulação a acontecer, não é? Foi assim um momento muito emocional para todos nós. Aliás, nós começámos, éramos 6 ou 7 na rádio, não é? Com tudo. E depois aquilo foi aumentando, mas aquilo tudo era um bocadinho era nosso. E de repente saber que tem uma morte anunciada, não é? Com data marcada, foi difícil de gerir. Sabendo que poderíamos ou não ter uma licença, não é? Mas em princípio iriam ter uma licença. E então o momento foi preparado por nós, estava o João Paulo, nós chamávamos Paulo Guerra, mas ele é João Paulo Guerra, depois também foi para a TSF, a fazer a emissão. Nós fomos todos para a torre, nós estávamos na Torre 3 das Amoreiras, fomos todos para o sítio onde estava a antena, e a música que ficámos todos a ouvir, isto, vésperas de Natal, eu guardo na memória o dia 24, mas não foi no dia 24, isso era tipo mais trágico ainda, não é? Mas acho que era uma ideia romântica que eu tenho da coisa de ter sido no dia 24, mas não foi. Mas muito próximo do dia 24 de dezembro. E então pusemos os Simply Red com Every Time
Every Time We Say Goodbye We Die a Little. Eu estou arrepiada, sério, pronto, isto parece um bocado ridículo, mas de facto esse é um momento muito forte para nós, porque estamos todos ao frio, no topo da torre, não é? A ouvir a emissão Every Time We Say Goodbye We Die a Little. E no fim da música, o Rui Pego, tchac, desliga aquilo. E acabou-se, não é? Tivemos não sei quanto tempo em casa. Mesmo sem trabalhar? Sem trabalhar. Essa rádio, portanto, funcionava já com dinheiro de publicidade, investimento. Sim, fazia parte do Correio da Manhã, portanto tinha essa... Sim, mas como era uma rádio pirata, portanto... Sim, não, mas havia muitas rádios piratas que tiveram apoios financeiros evidentes, não... E com muita... Quer dizer, ser pirata parece que éramos ilegais, de facto, ok, era ilegal. Não, mas tinham uma contabilidade? Sim, havia completamente tudo. Nós éramos, na altura, funcionários da Press Livre, que era a antiga, era a empresa que tinha o Correio da Manhã. Portanto, nós fazíamos parte do Correio da Manhã, não é? Portanto, estávamos ali até com alguma proteção. Não estávamos assim como muitas rádios piratas morreram, porque foram mesmo muito amadores, estavam em casas de banho, improvisadas. Eu soube de situações que colavam a nossa emissão, portanto, usavam a nossa emissão. E eles já eram tão bons naquilo. Eles faziam uma rádio com um nome e punham o nosso sinal. Na mesma frequência. Usavam o nosso sinal. E com o tempo eles sabiam mais ou menos quando acabava a música, baixavam, falavam eles e portanto isto era este nível. Mas pronto, e depois, quando voltou-me como rádio regional, com uma licença regional. Portanto, e foi nessa altura depois... Foi nessa altura que a Teresa entra na TVI. Passado um tempo, eu saí de lá e fui para a TVI. Fala um bocadinho sobre essa entrada na TVI e a fazer o quê? Curiosamente, outra vez, o Hugo Andrade, que me tinha, que tinha estado na RTP, ele foi chefiar, montar a equipa de promoções da TVI. E então ligou-me se eu queria fazer parte da equipa e disse, ok, eu vou logo. Eu estava um bocado descontente, por outras razões, cansada um bocado, tinha muita coisa. Tinha tido uma filha há pouco tempo, a minha vida não era muito fácil, tinha muita publicidade, portanto, tinha que gerir a minha vida, era um inferno. E tinha também televisão, portanto, tinha publicidade, rádio, televisão, filha, relação e tudo o resto. E eu não tinha mesmo espaço para nada. E então, ao sair dali, pensei, ok, anulo, pronto, pelo menos fico com publicidade e televisão. E acabou-se. E acaba o resto, a confusão toda. E foi uma das razões também que fiz. Não saiu de nada, continuei a trabalhar imenso, não foi por aí. Mas pronto, aceitei. E outra vez, um projeto raiz, e isso para mim é logo vamos lá, começar a pensar como é que se pode fazer de uma maneira diferente, ou como é que se pode fazer, o que é que podemos inovar aqui, o que é que... E pronto, eu comecei... Primeiro, ainda era cedo demais para promoções, porque... A Teresa entrou mesmo antes da emissão da TV. Eu não sei se entrei em setembro, outubro, novembro, por aí, mas em 92. Nós só arrancámos em fevereiro. Portanto, havia muita coisa para fazer antes de pensar em promoções, não é? E todos nós estávamos lá, tivemos que fazer tudo. E eu lembro, na altura, o diretor de programas era o José Nuno Martins, e eu chego lá, estávamos ainda, pronto, não havia ainda definição de promoções, ok, ainda vamos chegar lá, mas primeiro há tanta coisa para pensar. E então fizeram uma data de projetos. Então eu avaliava projetos as pessoas enviavam para programas, não é? Sei lá, olha, o Contrapoder, aquele dos bonecos, eu não sei o quê, lembro-me de ter passado. Então, quer dizer, não começou logo a trabalhar não, todos nós tivemos que fazer muita coisa ali, no início, e depois começámos a trabalhar no duro, quando foi a altura do arranque, foi muito duro.
quantas pessoas é que arrancaram então com o departamento de autopromoções? Eu tenho a impressão que a escrever era só eu, mas no início. E depois tínhamos editores, eu penso que havia 2 ou 3 no máximo. Que só trabalhavam para vocês? Sim, faziam parte da equipa, não é? Portanto, eu acho que na altura, talvez uns 3 editores, e eu não me estou a lembrar, mesmo no início, de haver outra pessoa que escrevesse textos, a não ser eu. E as narrações nessa altura era já a Teresa? Ou... Era eu, e depois houve uma altura que tivemos, logo a seguir tivemos uma data, não sei, aquilo havia dinheiro, muito dinheiro seguramente, mas imenso dinheiro, porque houve uma altura que tínhamos pai, 5 locutores, ou seja, mas Rui Morrison, Marcos André, eu sei lá, eu já não me lembro da quantidade de pessoas que iam lá gravar. Cada um tinha assim um grupo de promoções que gravava. Essa fase está ali um bocadinho um blur, assim uma mancha assim, porque eu não me lembro bem, mas passámos por essa fase. Mas inicialmente eu só tenho esta ideia de estar constantemente a escrever textos. E era esta coisa, pronto, eles montavam, nós tínhamos este modelo de trabalho que é um bocado estranho, mas era mais prático na altura, porque eu dava a volta, que era, eles editavam, e na altura as durações, nem sequer se pensavam nas durações de uma promoção, de uma autopromoção, podia ter 45 segundos ou 1 minuto e estava bem, não havia problema. E então eles faziam. Os editores pegavam num filme, por exemplo, e faziam uma promoção. E depois passavam para mim. E eu olhava para aquilo, ok, porque é que eu vou escrever aqui, o que é que eu vou pôr aqui, porque aqui não acontece nada, aqui também não acontece nada, aqui não acontece nada. Então a gente escrevia eu escrevia um texto, pá. Depois veio mais tarde, Eduardo Colares também escrevia, mas havia pouca gente a escrever. Mas faziam então isso depois de uma seleção de imagens? E da edição eu fazia o texto, gravava, ou se não era eu a gravar, era outra pessoa, e depois lá ia o EDL para a pós-produção vídeo, juntava aquilo tudo e pronto. Mas quando é que mudaram esse processo de trabalho de editar, selecionar as coisas boas do filme, no fundo, editá-las e... Muito tarde, talvez em 90 qualquer coisa, 95 talvez, talvez exatamente, porque era muito difícil eu ter acesso, visionar, a ver, pronto, sim, eu visionar, porque a outra forma e aquilo como nós hoje trabalhamos, e há muitas maneiras de trabalhar isso, já experimentámos tudo na vida, em autopromoções, portanto, mas que é o copy visiona, ou tira timecodes, ou faz o que faz, da forma que fosse, destaca aquilo que de facto salta à vista, que aquilo que tem uma ideia de texto, portanto ele já tem, se ele cria uma ideia do que vai poder ser, não é, um texto ou uma promoção, seleciona ou numa timeline, põe logo os planos que ele acha que podem constituir a promo, escreve o texto que acha que pode ser aqui ou ali ou lá e passa para o locutor, não é? Mas para lá, isso é a forma tradicional ou pelo menos sim, atual de fazer? mais atual. Mas como é que vocês nessa altura faziam ao contrário? Porque vocês nem sequer tinham tempo de ver os filmes? Sim, eu não via. Eu escrevia. Eu muitas vezes tinha 5 textos para fazer no dia, se eu fosse ver. Eu nem sabia onde. Eu tinha que ir para uma sala de edição, não é? Ver. No caso, 90 anos, 90 e poucos. Não havia assim... Nem sequer tinham o tempo real para ver o filme sobre o qual estavam... Sim, eles podiam fazer isso. Imagina, como havia mais editores de pessoas a escrever textos, não é? O texto ali compunha aquilo que eles estavam a fazer, não é? Eles faziam e eu chegava lá e dizia uma laracha ao início, uma laranja no meio. Okay. Pronto, tinha sempre, não perca, não, o seu fim de semana vai ser não sei o quê. Pronto, e compunhamos a coisa.
Disse-me também que na TVI, além de estar, no fundo, dedicada a essas autopromoções, chegou a fazer uma coisa que se chamava o Programa do Oriente Semanal. Estação do Oriente. Estação do Oriente Semanal, o Fórum Estudante, Lanterna Mágica. Sim. Se tinha trabalho, como é que vocês encaravam as autopromoções? Era uma espécie de um part-time? Não, nada. Não, nesses eram programas que eram tanto a Estação do Oriente como o tipo Fórum Estudante e não sei o quê. A Lanterna Mágica é outra coisa. Esses programas eram programas do Luís Marques. E, portanto, eu só apresentava. Era fazer Pronto, era uma manhã, chegava lá, ou 2 horas ou 3, tinha pivôs, eu escrevia os textos, normalmente. Eu tirava uma tarde para escrever o texto e uma manhã para gravar. Basicamente era isso. E trabalhava o resto e garantia, no mesmo dia, garantia as promoções. Portanto, isso nunca foi... E era capaz também de ir gravar não sei onde publicidade, e depois ia tomar conta da minha filha, e depois, não é? Portanto, nunca houve esse tipo de problema. Mas porquê entrar nisto? Era mais interessante do que está sempre? Era giro, era diferente. Estes programas eram programas, não sei se era um financiamento europeu, mas tinham temáticas engraçadas e eram muito diferentes. Um deles, Estação do Oriente era temático. Um programa sobre bolas. O tema era bolas. E ia das bolas de Berlim ao planeta, às bolas medicinais, e cada abordagem havia uma peça, não é? Portanto, eu fazia aquilo sem saber a peça. Mas era uma entrada, eu sabia que ia ser sobre aquilo e tinha que fazer uma brincadeira. Dava sempre ali uma graçola. Eu fazia os textos de ligação, eu não fazia os textos das peças, não é? Só fazia o texto da ligação e gravava-o com imagem. Basicamente era isso que eu fazia, era uma coisa relativamente simples. Estúdio, muito ousado, na Estação do Oriente, que era com cenários virtuais. Que só para fazer um cenário daquele, aquilo era quase, não sei, um mês para render. Mas era dentro da TVI? Era dentro da TVI, era um grafista que era especialista em 3D, não sei o quê, em cenários virtuais, que fazia aquilo, mas era muito difícil, porque cada coisa que se fazia em grafismo, para render, rendia, era para aí tipo 24 horas a render. Hoje em dia são 40 minutos no máximo, e na altura era muito tempo. A Lanterna Mágica era outra coisa, era um programa de cinema da autoria do Miguel Thompson, que ele foi para lá fazer a Lanterna Mágica. Isto foi em 96. Eu estava de baixa. Miguel Thompson, só para a gente perceber, era também um copy. Exatamente. Ele primeiro foi para lá convidado para fazer um programa de cinema, porque ele era crítico de cinema. Foi à minha casa, estava eu de baixa de parto do meu filho, mas foi à minha casa para falarmos sobre a Lanterna Mágica, porque ele queria que fosse eu a fazer, ou seja, a apresentar. E a seguir, e paralelamente, ele escrevia muito bem, eu comecei a dizer os textos dele, a gravar os textos dele, com imagem no programa, e ele de facto era muito bom, ele é um gênio, tem muito bom copy, escreve muito bem. E então ele naturalmente entrou na equipa de promoções como copy. Já agora, fomos um bocadinho a Lanterna Mágica, portanto tinham uma espécie de uma conversa sobre um tema que depois ia ser abordado no filme, era isso? Não tem nada a ver com isso. Lanterna Mágica era o destaque de filmes, com crítica de filmes e destaque das estreias, tudo. Lanterna Mágica era isso mesmo. Mais tarde, em 2000, para aí 90, Casos da Vida, foi um programa que aí, foi feito por mim, eu tinha e uma produtora em part-time e um realizador. Nós tínhamos telefilmes baseados em histórias reais.
E a proposta que eles me fizeram foi de uma entrevista, de arranjar histórias semelhantes àquela que ia ser retratada no filme. E pronto, e eu achei engraçado e fiz. Tinha que procurar, pronto, tinha que ter para já uma base de, então, que filmes é que vamos ter, quando é que vamos ter este filme, não é? Para poder procurar casos. E depois era descobrir casos semelhantes. É lógico que naquela programação havia muitos casos de violência doméstica, de casos de torturas portanto, eu tive muitas histórias negras e muitas histórias em que eu estava a falar, exatamente, o ambiente era um ambiente assim, pronto, fundo negro, e do outro lado estava uma pessoa que não queria ser identificada, não é? Portanto, foram muitos casos assim, de histórias muito duras, que deram, em que eu saí dali, aquilo mexeu comigo, porque tomei conhecimento de uma realidade que eu não... Que eu conhecia, mas que eu nunca tinha estado tão próxima, não é? De quem sofre horrores nas mãos de outra pessoa. E pronto, e tive esse programa durante um tempo e depois teve o seu término. Então agora vamos mais mesmo para as autopromoções. Quando a Teresa conhece alguém que lhe pergunta o que é que faz na TVI, como é que explica a sua profissão? Curiosamente, quando as pessoas, ou as pessoas que sabem que eu trabalho na TVI, acham que eu sou locutora, que dou voz. Tenho uma vidinha boa, ou seja, chego lá, gravo umas coisas e vou à minha vida, não é? Portanto, é sempre, trabalho na TV, das vozes na TV, assim. Pronto, vamos explicar então, não me quero parecer, para já não, porque acho que a voz é uma coisa muito importante, é a identidade de uma estação, e por si só, vale por si só, não é? Mas, na realidade, eu fazia uma data de coisas também, não é? Porque muita gente fazia uma data de coisas. Mas, no meu caso, isso era flagrante. Portanto, eu comecei a chefiar a equipa de autopromoções. Eu era copy, porque desde sempre era copy. Eu era voz, e pronto. E depois também era editora, mais para o fim, tornei-me também editora. Portanto, sendo que chefe deste departamento é um full-time job, aliás, que devia ser dividido por 2 ou 3 pessoas, porque é muito desgastante. É uma área de grande desgaste, porque é quase fim da linha e com uma carga de responsabilidade em cima de tens que ser bom, eficaz, rápido, criativo e é para já e tem que estar daqui a meia hora no ar e se isto... Pronto, e há muito esta ideia de que se um programa é bom, o programa é bom. Se o programa não faz audiências, a promoção é má. Pronto, muitas vezes havia esta ideia em qualquer canal de televisão, não é só na TVI. Portanto, eu era, pronto, eu disse, olha, eu trabalho na TVI, profissional, até para coisas oficiais, quando uma pessoa vai às finanças ou não sei o que é profissão. Ok, o que é que eu ponho? Profissional de comunicação social. Não sabia já. Na autopromoção, supostamente, há informação, mas também tem que haver um lado cativante de persuasão. Entre esta persuasão e informação, a dizer, isto passa às 8 horas, na sexta-feira, onde é que encaixa a autopromoção? Não é no meio, depende, não é? Mas há sempre uma coisa que prevalece ali, que também é muito importante quando se está numa televisão generalista, que é o bom senso, não é? É claro que tudo o que eu puder fazer para apelar e para cativar o espectador para ver aquele programa e não ir ver outro, não é? É válido, não é? Mas eu sei e eu estabeleço um limite, não é? Não vale tudo, não vale tudo. Portanto, tenho que informar, não é? Tem que ser cativante, mas eu tenho que ter bom senso. Tenho que ter bom senso no sentido de eu não vou, tanto na palavra como na imagem, não é? Eu posso pôr uma pessoa ser cravada de balas,
não é? Posso pôr ali, e sangue por todo lado e tal ali, não é? Mas isso até pode acontecer se houver uma justificação muito válida e num horário já. Porque de resto, há coisas que não é preciso fazer, não é? E pode ser, e há coisas que até no silêncio e no negro eu consigo mais eficácia, não é? Porque eu posso, num plano a negro, com uma voz bem grave e com um lettering só, eu posso chamar mais pessoas do que com uma imagem brutal de uma morte, não é? Mas sente-se mais publicitária ou jornalista no sentido de informar sobre... Não sou jornalista. Há um lado, porque também na rádio nós aprendemos sou uma profissional de comunicação social. Mas sou muito publicitária também. Porque uma boa tagline em televisão funciona muito bem e muitas vezes é o que chega. Se eu tiver um bom trabalho de pesquisa que conta a história que eu quero contar e depois se eu quiser resumir a coisa toda, numa estreia, não sei o quê, se eu tiver ali aquela frase lapidar, bem pensada, que podia ser usada num shampoo até, ou uma coisa qualquer, mas que resume aquilo, soa bem, fica lá bem escrita e funciona.